A minha história começou marcada por uma promessa quando Deus usou um profeta e ele disse para mim que Deus tinha uma grande obra para fazer na minha vida e através do trabalhar de Deus como um tratamento espiritual na minha vida, outras vidas seriam alcançadas pelo agir de Deus. Foi quando esse profeta de Deus, em uma revelação, disse que Deus mostrava para ele que eu iria gravar CD, iria pregar, cantar para o Senhor, fazer uma grande obra para Jesus Cristo. Mas ele disse assim que Deus começaria a desenvolver algumas coisas na minha vida. Passou-se alguns dias, eu tive um sonho pela primeira vez. E nesse sonho eu sonhava que eu estava numa cadeira de roda, cantando em uma igreja e no meio do hino eu levantava da cadeira de roda, andava no meio da igreja, profetizando e falando em mistério. Quando passou alguns dias, eu descobri que eu tinha 4 doenças na coluna. E entre essas 4 enfermidades que eu tinha na coluna, a gente fez uma cirurgia com a implantação de 22 parafusos e 2 placas em platinas. Passando-se 6 meses, eu fui cantar em uma cruzada e lá tinha um pastor, um pregador muito usado por Deus. Foi quando ele me chamou pelo meu nome completo. Ele me chamou, ele estava pregando e de repente ele parou a ministração dele e ele falou assim: aonde está a Júlia Mendonça Pereira Arantes? Quando ele chamou, eu senti algo muito forte dentro de mim. E eu já fui lá para frente e ele disse que Deus estava mostrando para ele à minha direita uma coluna. E nessa coluna tinha muitos parafusos. E lá ninguém sabia da minha história, ninguém sabia do que eu tinha passado lá, dessa situação em si, lá ninguém sabia. E ele disse que Deus estava dizendo para ele que dentro de 15 dias o anjo ia chegar até mim e ia retirar 2 parafusos. Foi aí que passou 15 dias. E aí 2 parafusos deu rejeição. E a gente teve que fazer a segunda cirurgia para retirar esse parafuso. Retiramos esses 2 parafusos, foi tudo bem. Passando-se algum tempo, eu comecei de novo. Do nada, eu estava andando, de repente, eu caía. Eu sentia muita fraqueza, uma fraqueza muito grande. E a gente começou a perceber que aquilo não estava normal. Fomos ao médico e a gente já achou de imediato que era um problema da cirurgia, mas até então não tinha nenhum problema, em todos os exames não constava nada. E o médico pediu para fazer um exame de sangue, e nesse exame de sangue a gente descobriu que eu tinha 4 bactérias no sangue. Com o passar de uma semana fazendo alguns exames para descobrir que tipo de bactéria era esse, porque ainda não tinha descobrido, o médico diagnosticou que eu estava com leucemia. Quando nós descobrimos que eu estava com leucemia, começou toda a trajetória do trabalho de Deus trabalhar na minha vida em questão de eu crer na cura, de eu crer no impossível de Deus pela situação do momento de dor que eu estava vivendo. Foi aí que o cabelo começou a cair, a sobrancelha começou a cair, os cílios começaram a cair, eu emagreci muito, eu não tinha cor, eu fui ficando verde. E com o passar dos dias eu fui ficando muito fraca, e eu fiquei internada no hospital. Quando nesse período eu fiquei internada no hospital, Deus levou uma profeta até o hospital. Deus poderia ter usado alguém próximo, alguém perto, mas Deus quis mostrar a glória dele e o poder dele trazendo uma pessoa de muito longe. Não que ele não poderia fazer isso já com alguém que já estava ali, porque muitas pessoas iam no hospital orar para mim, pessoas, homens e mulheres de Deus, mas Deus queria me mostrar que o poder dele, o trabalhar dele na minha vida estava no impossível. E o Senhor trouxe essa profetisa para orar por mim e ela veio até o hospital e entregou a profecia para mim quando ela disse que Deus estava ali curando o meu sangue, limpando. Até o meu tipo de sangue Deus ia curar. E dentro de 3 para 4 dias eu estaria em casa. E para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, como ela disse, aconteceu. Interessante que quando nós chegamos no hospital, que esse parafuso tinha saído para fora e a cirurgia tinha abrido, o médico ficou de frente comigo e ele brincou em uma situação que eu me lembrei na hora
do que o profeta de Deus tinha me dito há 15 dias atrás, quando ele disse que o anjo chegaria até mim e retiraria 2 parafusos. O médico olhou para mim, brincou, ele disse: eu sou o anjo que vai retirar 2 parafusos da sua coluna. Quando ele disse aquilo para mim, eu senti e eu me lembrei da profecia que Deus tinha falado comigo há 15 dias atrás. Daí para frente eu comecei a entender o mistério de Deus e eu comecei a viver as profecias que Deus falava comigo um dia após o outro. Com o sonho pela 3ª vez que eu estava na cadeira de roda, acordei de manhã e eu já não sentia mais nada das pernas. Chamei a minha mãe e disse para ela: mãe, eu não consigo levantar da cama. Quando eu disse para ela que eu não estava conseguindo levantar da cama, ela já achou de imediato que eu estava brincando. De repente ela percebeu que realmente eu estava falando sério e que eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia mexer a pontinha do dedo do pé. E aí minha mãe ficou de frente comigo e de repente ela começou a chorar muito e falar em mistério. E eu chorando muito, eu não conseguia levantar da cama e ela disse assim para mim assim, que Deus iria fazer aquilo na minha vida e que o Espírito Santo de Deus estava falando com ela, que ela ouvia a voz de Deus, que era um tempo de preparação na minha vida para o meu ministério. Foi aí que os dias foram se passando e eu não conseguia andar. E aí os meus pais me levaram no médico, a gente começou todo aquele tratamento para fazer exames, para descobrir o porquê que é que eu não conseguia andar de nenhuma maneira. E faltando 15 dias para a gente se casar, eu e meu noivo, ele me deixou e ele disse algo para mim que, quando ele disse, me marcou muito, mas foi uma marca que me marcou para deixar como sinal de uma promessa na minha vida, porque ele disse assim para mim assim: aonde está todos os pastores que te agendavam? Aonde estão os seus amigos? Aonde estão os pregadores, seus amigos, homens de Deus? Todos te deixou sozinha. Você vai ficar nessa cadeira de roda e você nunca mais vai levantar dela. Eu olhei para ele e eu disse assim para ele que aquele dia ele estava me vendo naquela cadeira de roda, mas que chegaria o dia que ele me veria de pé para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, porque o meu Deus é um Deus de milagres. E quando passou todo esse processo, primeiro veio essa decepção, essa perca, eu sofri muito, mas hoje eu entendo que foi um trabalhar de Deus na minha vida e serviu como força para mim, e eu tive a certeza do meu ministério a partir daquele momento, porque eu tive a certeza que eu estava sendo provada por Deus, que eu estava sendo tratada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Começamos toda aquela peleja com os médicos e os médicos me encaminharam para um tratamento psicológico. E quando nós chegamos no médico, o médico perguntou o que estava acontecendo. Eu disse: olha, eu tive um sonho que eu estava cantando numa igreja, numa cadeira de roda, e de repente eu acordei de manhã e eu já não senti mais nada das pernas. E o médico começou a fazer um tratamento, e ele realmente acreditava que era algo psicológico. Fizemos várias sessões e nada se resolvia. Fizemos fisioterapia e nada se resolvia. Até então não descobria qual era a causa do meu problema, que eu não conseguia andar. Nesse período, eu passei 3 dias e 3 noites chorando dentro do quarto e falando com Deus. E dentro de 3 dias foi o tempo exato para a aceitação da vontade de Deus na minha vida. Porque até então eu sabia que Deus estava me tratando, eu sabia que Deus estava me transformando da maneira que Ele queria, um vaso novo, mas eu não tinha aceitado verdadeiramente a vontade de Deus. Nesses 3 dias eu aceitei a vontade de Deus e eu falei: Senhor, independente de qualquer coisa, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo, vou continuar fazendo a sua obra e nada vai me calar. Com a aceitação de Deus na minha vida, eu comecei a viver as experiências com Deus. Foi quando aconteceu uma situação que eu fui cantar em uma igreja. E lá o Senhor falou comigo que era para mim orar para uma jovem que estava lá. E essa jovem estava cadeirante, como eu também estava, já na cadeira de roda. E aí
o Senhor falou para mim aproximar até ela. Eu chamei o meu pai e pedi a ele que me levasse até ela. Quando eu fiquei de frente com ela, eu lembro que eu coloquei a mão sobre as pernas dela. E o Senhor falou comigo para mim profetizar 3 vezes, vida. E eu profetizei 3 vezes. Quando eu falei pela 3ª vez, ela andou para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa foi uma das experiências que mexeu muito comigo pela situação que eu estava enfrentando. No momento foi uma glória, foi um poder de Deus, eu fiquei muito agradecida a Deus, mas quando eu voltei para casa, eu comecei a conversar com Deus, indagar o Senhor, porque Ele não poderia fazer aquilo na minha vida também. Porque eu sempre acreditei na cura de Deus na minha vida. O meu problema nunca foi crer, o meu problema foi esperar o tempo de Deus. Uma das principais coisas que Jesus tratou comigo foi a aceitação da vontade dEle para a minha vida e o tempo dEle determinado para a minha vida, que eu não queria aceitar. Outra situação que aconteceu também, entre muitas experiências que me marcou muito, foi quando eu estava de madrugada, 3 horas, e eu já não estava conseguindo nem sentar sozinha. A minha mãe veio até o quarto, me ajudou a sentar na cama, e ali ela ficou comigo orando. E naquele mesmo dia a gente tinha ido para o culto e um pregador muito usado por Deus pregou sobre a história de Naamã. E ele refrisou principalmente sobre também a história em que Jesus curou aquele cego com a saliva. E aquela palavra eu guardei para o meu coração, guardei ela para dentro de mim. E naquele momento, às 3 horas da manhã, quando eu e minha mãe estavam orando, com as mãos seguradas, tinha uma bacia de água do lado da minha cama. Eu peguei, estendi a mão e peguei um pouco de água com a mão. E eu coloquei na minha perna como se eu tivesse crendo que Deus realmente ia me curar. Mas nada aconteceu. Eu não voltei a andar. Só que o que aconteceu, o que me marcou, foi porque quando eu olhei para o sentido da porta, eu vi quando entrou muita água por todo o quarto. E aquela água ficou correndo sobre todo o quarto com uma luz muito forte. E aquilo me emocionou muito e eu senti como um sinal de Deus, que Deus estava ouvindo a minha oração, Deus estava ouvindo o meu clamor, só não era o tempo e a hora dele concluir o milagre. Com 1 ano e meio já, eu ainda na cadeira de rodas, nós tivemos a oportunidade e eu fui fazer alguns exames em São Paulo. E a gente fez muitos exames lá procurando uma saída, procurando uma solução para o problema. E nada se resolveu. Quando nós voltamos de São Paulo, sem nenhuma resposta em exames, em tratamentos lá, eu perdi completamente o movimento dos braços. No dia que eu estava louvando em uma igreja, e de repente, quando eu estava louvando no meio do hino, eu caí da cadeira de roda para frente. Bati o rosto no chão. Foi um dia que marcou muito, a igreja toda chorou. Todos viram aquela cena e todos se emocionaram porque foi algo muito forte. E aí, daquele dia para frente, os meses foram se passando. Inteirou 2 anos e eu perdi todos os movimentos dos braços e das pernas, já não tinha. Com 2 anos e 3 meses, os meus órgãos foram paralisando. Foi todos paralisando e eu fui sentindo problema respiratório, muita dificuldade para cantar, para falar. E com 2 anos e 4 meses, exato, o médico disse que eu não conseguiria mais cantar. E aí eu voltei para casa e eu comecei a falar com Deus chorando. E eu falando com Deus, Senhor, eu já não ando, eu já não consigo mexer os braços mais. Mas o que me dá força para mim ficar sustentada na sua presença é eu conseguir te adorar. Mas se assim for da sua vontade, que eu não adore com a voz, eu vou continuar adorando em espírito e em verdade, na alma. Com 2 anos e 8 meses, eu fui louvar numa igreja.
E lá tinha uma profeta do Senhor muito usada por Deus. Foi quando ela aproximou e ela disse assim para mim assim: você pode voltar ao médico, porque agora sim Deus vai tirar as vendas dos olhos do médico e vai descobrir o que você está passando. A sua prova não acabou, mas está para acabar. Aguenta só um pouquinho que esse deserto já está para findar. Isso aconteceu na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu era a primeira paciente a ser atendida, com esperança de que aquele dia o meu problema seria resolvido. Mas até então eu acreditava que seria feito algum procedimento com os médicos e o problema teria sido resolvido e eu iria testemunhar. Foi aí que nós repetimos os exames várias e várias vezes. Foi quando nos exames foi constatado que um parafuso que tinha sido colocado nessa posição era como se alguém pegasse ele dessa direção e colocasse ele para esse lado, perfurando o nervo da coluna, lesionando a medula óssea. Os médicos não conseguiam compreender como que nos exames anteriores, feito com eles próprios, não mostrava nada, nenhum tipo de problema. E o que eles tinham acabado de fazer mostrava que esse parafuso que estava nessa posição foi virado em sentido contrário e colocado perfurando a medula óssea. Então eles não compreendiam nada do que estava acontecendo ali. Só que eu comecei a sentir que algo de Deus sobrenatural estava acontecendo, como Deus disse, que até no último momento ele mostraria que ele era o médico dos médicos. Foi aí que o médico disse: olha, a questão é que você tem que aceitar que nunca mais você vai voltar a andar e aprender a viver com essa limitação pro resto da sua vida. Eu disse para ele: não, doutor, eu não vou ficar sem andar, porque o meu Deus me mostrou no sonho, eu na cadeira de roda, mas ele me mostrou eu levantando da cadeira de roda. Quando eu disse isso para ele, ele olhou para mim e ele disse assim: se você acredita tanto e se você tem tanta fé, por que é que você me procurou? Quando ele disse aquilo, foi como um choque de realidade, de matéria, físico, humano. Eu tive um medo no meu coração, mas eu falei em espírito: Senhor, me dê graça e sabedoria para me responder esse médico. Foi aí que eu disse para ele: não, doutor, é porque o senhor não entendeu. Deus vai usar você como uma ferramenta para mostrar para todo mundo que ele ainda é o médico dos médicos. Foi aí que o médico disse que seria necessário marcar a cirurgia para retirar esse parafuso, mas que não havia mais possibilidade de eu voltar a andar. Marcamos a cirurgia e os médicos me abriram e me fecharam de novo, porque quando eles me abriram não tinha nenhum parafuso fora do lugar. Quando os médicos me fecharam de volta, voltei para a UTI para ficar simplesmente em observação. Foi aí que começou a acontecer outros mistérios de Deus. Quando eu acordei e tinha uma enfermeira por nome de Rose. Ela aproximou e ela disse para mim, chorando, já se aproximando, falando em línguas. Ela disse: eu sei que todos os médicos falaram que você nunca mais vai voltar a andar, mas tem 8 anos que eu oro e peço a Deus para me dar o dom de revelação, em profecia, de visão. E eu vejo você de pé, cantando, pregando, com o microfone na mão e andando. Quando ela disse aquilo, a chefe dela entrou e disse assim para ela assim, que ela não poderia mexer com o meu psicológico, porque já era um momento de aceitação na minha vida que eu ia ser cadeirante e que não tinha mais alternativa. E ela disse: não, Deus está me mostrando que ela vai andar e ela vai andar. Quando as duas saíram de dentro da UTI, eu vi quando entrou uma pombinha branca. E essa pombinha entrou e sentou entre as minhas duas pernas. Quando ela sentou, eu vi como o meu espírito estivesse saindo de mim e eu vi o meu corpo deitada na cama. Quando eu vi o meu corpo daquele jeito, eu entrei num lugar como se eu estivesse entrando dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, na ponta dela, era como se fosse cachoeiras de água. Era um lugar muito lindo, um lugar maravilhoso. E havia uma voz que conversava comigo, como se fosse um homem normal. Ele conversava comigo e ele falava para mim que tudo aquilo que eu estava vendo, eu iria voltar e iria contar para muitas pessoas. E muitas almas seriam tocadas e edificadas pelo que eu iria contar para elas, através daquilo que eu estava vendo. Quando eu entrei naquele lugar, ele disse assim: olha, você vai voltar. E quando você voltar, você vai ser usada como instrumento para cura,
para libertação, para restauração. Quando ele disse isso, eu voltei, eu já estava no meu corpo. Quando foi de manhã, no outro dia pela manhã, eles me levaram para o quarto. Fui para o quarto, o médico chegou às 8 horas da manhã para dar o prontuário do dia, medicamentos e tudo. E ele disse assim para mim assim: você já aceitou que você não volta mais a andar? Eu disse não, porque a vontade de Deus para minha vida não é essa, eu vou voltar a andar. Quando eu disse isso, eu escutei uma voz dizendo para mim: levanta. Eu fechei o olho e pensei, isso é coisa da minha cabeça. E aí eu escutei de novo a voz dizendo: levanta. E a voz falou mais forte. E ela falou de novo pela terceira vez: levanta. Quando a voz disse pela terceira vez: levanta, eu levantei da cama e fiquei de frente com o médico. Foi aí que o médico assustou. E ele perguntou para mim: você tá sentindo alguma coisa? E eu brinquei com ele e disse: eu tô sentindo fome. Quando eu disse para ele que eu estava sentindo fome, ele veio, me segurou e me colocou na cama de novo. Quando eles me deitaram na cama de novo, eu já não estava sentindo as pernas de novo. Perdi todos os movimentos de novo. Passando-se alguns dias, voltei para casa e ainda assim eu não sentia nada das pernas. Aí passando-se 2 meses, o meu pai marcou uma agenda para mim, minha mãe perguntou para mim: você quer ir na cadeira de roda ou você quer que seu pai te carregue no colo? Eu sentia dentro de mim como se fosse uma necessidade que eu tivesse que ir naquele dia na cadeira de roda. Era como um pressentimento que eu precisava ir. Na verdade, era tipo como se fosse um medo mesmo, de algo acontecer de ruim se eu não fosse na cadeira de roda. Eu disse: mãe, eu vou na cadeira de roda, é melhor, porque depois pode ser até que, sei lá, acontece alguma coisa, eu fico pior do que eu já tô. E aí a gente foi. Só que quando nós chegamos na igreja, eu não percebi que a igreja era a igreja do meu sonho. Eu não percebi que as pessoas que estavam na frente eram as pessoas do meu sonho. Eu só chorava naquele dia. E todas as agendas que eu ia, eu perguntava para Deus. Quando eu chegava na porta da igreja, eu perguntava: Senhor, será que é hoje que eu vou levantar da cadeira de roda? Será que é hoje que eu vou cantar e o Senhor vai permitir que quando eu estiver cantando eu levanto? Todas as agendas que eu ia, eu perguntava isso para Deus. E naquela não foi diferente, eu perguntei a mesma coisa. Quando eu fui cantar, e que eu estava cantando no meio do hino, eu senti como se fosse uma mão forte me segurando aqui e me levantou. Só que quando eu abri os olhos, eu já estava no meio da igreja. Eu dei a volta, virei. Quando eu virei, eu me lembrei, porque a forma que eu olhei para as pessoas, o semblante das pessoas, foi exatamente o que eu vi no sonho. E até hoje eu estou andando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é bom e Ele ainda faz milagres. O que eu quero dizer para você é: com tudo isso que eu passei, eu nunca desisti de servir a Jesus Cristo. Nem pela decepção, nem pela dor, nem por nada do que estava acontecendo. E toda essa trajetória, fiquei sem andar, perdi todos os movimentos, fiquei nas fraldas, fiquei dependente de pessoas para cuidar de mim, literalmente em todos os sentidos. Mas mesmo assim eu continuei servindo a Jesus Cristo. Seja grato por tudo que você tem na sua vida. Seja grato porque você anda, seja grato porque você tem coisas que Deus te proporciona, como um belo sorriso, como família, como amigos à sua volta. Seja grato. Independente de qualquer coisa, continue servindo a Jesus, porque Jesus é e sempre será o verdadeiro amigo. Ele ainda é um Deus de milagres. Eu provo e aprovo, eu faço e desfaço. O inimigo lança seta, mas eu corto o laço. É provado no deserto, mas no tempo certo te dou a vitória. A porta é estreita, mas a bênção é maior. Nesta batalha você não está só. O Deus que nessa prova te deu força, te deu paciência, já entrou